a discrepância muito grande que a gente tem hoje entre uma cerca elétrica implantada na fazenda, pode ser da qualidade que for, mas sem Certo, metodologia, sem direcionamento técnico para implantação, certo. e uma cerca elétrica bem implantada, uma cerca elétrica bem orientada, uma prestação de serviço bem feita dentro da propriedade. E traz Uhum. aquela pergunta que às vezes eu acredito que você deve ouvir muito de produtor, porque eu já ouvi isso de produtor sem ser o cara da cerca elétrica. Você pega Você é o leve cara da aí, cerca homem. elétrica. Aí, ó, agora pega assim, quando perguntam para a gente, eu já recebi ofertas aí falando de aparelho para dar tantos quilômetros de cerca, e aí eu fui usar e eu tive problema e não deu certo, eu acho que é o aparelho. Quando o Uhum. produtor te pergunta qual que é o melhor aparelho para ele, como que a gente busca isso daí? Tem um melhor Massa, aparelho cara. para uma situação específica, ô Cordeiro? Acontece muitas pessoas dizem assim, Cordeiro, qual que é o melhor aparelho para gado de corte? Qual que é o melhor aparelho Uhum, para ovinos? Qual que é o melhor aparelho para javali? Não existe melhor aparelho para javali, e muito menos para ovinos e muito menos para gado de corte. Você entende? E aí vem uhum. essa discrepância de informação que o mercado brasileiro tem o dom de fazer. O que acontece? Cerca elétrica existe dois momentos. Existem essas multinacionais que dominam o mundo, não são empresas brasileiras, Uhum. que fizeram acontecer, né? E aí o que acontece? Eles têm uma nomenclatura, uma forma de trabalhar falando em joules, beleza? Joule é a maneira certa. Por que é a maneira certa de você pensar? Porque joule é força. É como você pegasse o torque de um carro. Por exemplo, uma moto de 125 HP, que fala, né? 125, uma moto de 150, uma moto, um carro, sei lá, de 50, e assim vai subindo o torque, a potência do sistema. Tá entendendo? Mesma coisa, o aparelho. Então, quando se fala em força de aparelho, você fala em joules. Só Uhum. que aí, quando você vem para o mercado brasileiro, o que acontece? Eles fizeram o seguinte: em vez de a gente falar de joules, a gente vai falar de quilômetro. E aí, Eu o vi que o que acontece? pessoal falando no grupo de WhatsApp dos alunos da EPL, falando de Sim, aparelho prometendo quilômetro. isso não existe. O que que acontece? O E que eles que uma, colocam impresso bem grande, assim, né? Eu vi, mas eles mandaram a foto cara, de um amarelinho lá, 30 quilômetros. cara, isso não existe. Uma que 30 quilômetros, existe aparelho hoje capaz de fazer 30 quilômetros de cerca? Existe. Eu tenho cerca com meu aparelho de 16 joules, ok? 16 joules reais, anota aqui, eu já vou voltar para esse assunto de joules no mercado brasileiro. 16 joules reais, eu tenho cerca de 36 quilômetros aqui em Porangatu. Ali em Porangatu, ali em Poxorel. Isso eu te falo de um assunto específico, uma fazenda, uma amigona minha. Então, assim, Poxorel está lá funcionando uma cerca de 36 km com um aparelho de 16. Lembrando que eu já avisei para a pecuarista, a gente vai colocar dois aparelhos para tocar esse sistema. Por quê? Porque quem tem um não tem nenhum. Dá um Uhum. raio, dá um pancadão, você fica sem nada na fazenda e até você conseguir resolver, você está com problema. Mas beleza, vamos voltar à estaca zero. Então, assim, que é informação real? Joule. Aí chegou no mercado brasileiro, essas marquinhas que vocês conhecem do mercado, com todo o respeito, são brasileiros que trabalham igual a gente, estão tentando sobreviver nesse mercado, que é uma. Vocês conhecem o que é o mercado brasileiro? E eles começaram a vender por quilômetro. Ah, aparelho 30 km, aparelho 50 km, aparelho. Aí começou. Aí tu vai lá para a parte da bula, vamos falar assim, da bula do aparelho, da parte técnica, tá lá aparelho com 0,3 joules, 0,5 joules, ou 6 joules, 7 joules. Um joule, olha só, isso é uma coisa perfeita. Um joule ele equivale a muito bem feito, uma cerca muito bem alinhada, muito bem ajustada. Um joule vale para 2 quilômetros de cerca. Aí vem um outro problema. Quer ver? Cara, essa secreta é apaixonante por causa disso. Então, assim, um joule equivale para 2 quilômetros, olhando pela nomenclatura que surgiu lá na Nova Zelândia, lá na Austrália, lá no começo da história da cerca elétrica.
Mas os brasileiros começaram a trabalhar por quilômetro. Daí, quando essas empresas multinacionais vieram para o Brasil, chegaram no Brasil e se depararam com esse mercado de quilômetro, o que, que eles começaram a falar? Que um joule dava para 10 quilômetros, para tentar comparar, para tentar competir com o preço. Em vez de organizar o mercado, falar a verdade para o mercado e organizar, começou-se isso. Então, assim, não, um joule, 10 quilômetros. E aonde começou então a ter problema de novo em cerca elétrica. Eles tinham o poder de chegar no Brasil e resolver esse problema. Começar a falar a verdade, que a verdade sempre vai estar acima de uma mentira. Você vai demorar mais tempo, mas você vai conseguir vencer. Aí o que acontece? Por que, que essa informação de quilômetro nos aparelhos é uma balela? Porque você vai lá e olha a capacidade de joules do aparelho com 1 joules, 2 joules. Então, na hora de você comprar um aparelho, você precisa comprar um aparelho em joules liberados, não armazenado. Só que a gente chega no terceiro problema. Então, veja, o primeiro problema é que botaram por joule por quilômetro no Brasil. O segundo problema é que as empresas que podiam organizar o mercado chegaram falando que para competir por preço, para tentar ganhar esse mercado, começaram a falar que 10 quilômetros por joule. Cara, acabou com o segundo problema, começou muito maior. E o terceiro problema é que hoje, quando você vai procurar por joules nessas empresas brasileiras, nessas marcas brasileiras, não digo todas, pessoal, pelo amor de Deus, eu não quero ser igual alguns do mercado que xingam todo mundo. Eu nunca xinguei ninguém, eu nunca falei mal de ninguém. Eu não gosto disso, eu acho que isso é mediocridade, né? Quando você começa a bater em alguém que não é você, bate em você mesmo. Então, assim, essas empresas no Brasil hoje pegam um aparelhinho que cabe no teu bolso, tu pega desse tamanho assim, ó, tamanho desse óculos aqui, ó. E você vai lá na fichinha, na frente tá assim, ó, 25 joules. Só para você entender, um capacitor hoje, para armazenar 25 joules, ele é quase do tamanho desse copo aqui, ó. Aí você para e pensa assim, um aparelhinho desse tamanho, o tamanho aonde que cabe dentro daquele aparelho um componente que armazena essa quantidade de energia. Você está entendendo o terceiro problema? Aí o que aconteceu? Os pecuaristas, os clientes começaram a falar mal, que choque não funciona, o cordeiro começou a ir em feira, sendo espancado em feira. Rapaz, teve um cara na feira que disse assim, ó, eu faço tu comer esse aparelho. Ah, sim, cara. Eu não era dono da empresa, então só para você ver o nível de desgosto das pessoas. E aparelho não funcionava, então a conversa era lá em 2013 que choque para gado de corte não funciona. E quando eu fui para a literatura, eu percebi, não funciona. Só que a gente tem que falar a verdade. E a verdade dói e demora a acontecer o resultado financeiro. Sim. Eu gravei vídeos por 2 anos para vender o primeiro aparelho. Aí, ó. Tá entendendo? Para um cliente final. Eu vendia para a loja, mas não vendia para o cliente final. Então não existe aparelho ideal. O que precisa fazer hoje é o seguinte: qual que é o aparelho para gado de corte? Não tem, Neto. Não tem. O que a gente precisa fazer é o seguinte: é entender o projeto daquele cliente e aí indicar um aparelho com a capacidade. O mesmo aparelho de 5 joules, ele funciona para ovelha, para cavalo, para o que tu quiser, para girafa. Eu fui na África esses dias, em Joanesburgo, fui como é que fala? Num safari, lá conhecer o produto da cerca elétrica, que eu estava fazendo essa parceria nova. Eu cheguei lá, cara, leão, galera. Leão, eu andei com um carro, claro que eu não descia a pé. O leão, eles contêm os leões com cerca elétrica. Pelo amor de Deus, então, se você fala de leão, girafa, fala de. Como é que não vai conter um boi? Entende? Que é um animal muito mais sociável, né? Domesticado, né? Domesticado. Então é isso, cara. Então não existe aparelho ideal, né? Não sei se você conseguir me explicar. O que existe é Sim. precisa entender a sua necessidade. Resumindo, qual o tamanho da área, quantos piquetes você vai fazer, porque isso vai me dar uma quantidade de quilometragem de cerca. E aí eu pego os joules vezes 2 e falo, deu 20 quilômetros de cerca, você precisa de um aparelho de no mínimo 10 joules. Mas joules verdadeiros. Cara, daí tu pega um cara que vende um aparelho de 60 joules, como eu tô vendo no mercado, cara, isso é nojento demais, mas não tem o que nós fazer, nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, tentando abrir a mentalidade das pessoas. Aí tu pega um aparelho de 60 joules por R$ 1.000. Isso
não tem como. Hoje, um custo de uma produção de um produto desse é mais de R$ 1.000. O que que isso tem que entender pro pecuarista aqui? Pô, se eu tô pagando 800, milão num aparelho que é para ser de 60 joules, isso não é 60 joules. Não existe probabilidade, não existe capacidade, não existe como produzir um aparelho de 60 joules por R$ 1.000. O que existe é produzir um aparelho de 0,6 joules, ou 2 joules, 1 joule, você vai encontrar por milão no mercado aí. Esses analógicos, não o digital. Tu entendeu? Então é isso, cara. Não existe aparelho ideal. Existe uma aplicação ideal para sua propriedade. E eu digo isso porque, cara, eu tenho 14 mil clientes. Hoje, se tu for pegar, a não ser um problema se for pegar dos meus clientes que o choque não funciona, é raríssimo. Só se o cara desistiu. Porque se ele fizer certinho, no método certo, com a aplicação certa, no dimensionamento certo, não existe não funcionar. Eu falo pra galera, cara, eu seguro Santa Inês e galinha, que é os 2 piores animais no mundo para cercar. Depois do porco, né? O porco do mato é tenso, mas onde eu tá no nível 3, galinha é o primeiro, o segundo é o porco, o terceiro é a Santa Inês. E segura. Bom, o choque passa às vezes desligado, elas não saem de dentro da casinha. Esse trecho que você acabou de assistir é do Café da Manhã da Prado. Eu vou deixar o link do Café da Manhã da Prado inteiro aqui embaixo para você assistir e para você participar dessa live junto com a gente todo domingo às 8h30 da manhã do horário de Brasília. Eu aviso lá no grupo Neto Prado Oficial. Eu vou deixar o link desse grupo de WhatsApp aqui na descrição também. Você entrando nesse grupo, sempre que a gente for entrar para a live, a gente avisa para todo mundo. E se você tiver inscrito no canal, com certeza você recebe a notificação assim que a live começar.